Vamos começar a edição de hoje conversando com ela, com a nossa colunista que está chegando aqui conosco. Carol, um bom dia, seja bem-vinda em mais uma participação. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Correria, né? Correria, larguei minha cola no carro. A cola ficou lá no carro? Ficou lá no carro. Mas tá bom. Carol, o que você preparou para hoje? Então, a gente está em fevereiro. Fevereiro é um mês da campanha Roxo e Laranja, né? O roxo está relacionado com a fibromialgia, o lúpus e o Alzheimer. Oh, meu Deus do céu, e o alaranjado. O alaranjado está relacionado à leucemia. Então, assim, a leucemia é um câncer e é um câncer grave, né? E a gente precisa saber como cuidar, como tratar e ter uma conscientização sobre os sintomas. Só que eu não vou falar sobre leucemia porque não é minha praia, né? Então eu vou falar sobre Alzheimer. E numa próxima oportunidade eu pretendo trazer sobre fibromialgia, que também tem um pouco a ver com a parte psicológica. Gostei do tema, Alzheimer. Alzheimer. Tem que se ir preparando. O próximo tema também é muito interessante, que a Carol vai trazer aqui numa próxima participação, que é sobre a fibromialgia. Exatamente isso. Porque muitas dessas pessoas que têm essa doença, né, Carol? Isso. É do psicológico? O psicológico, ele agrava bastante. Tá? Então, assim, a fibromialgia e o lúpus, né, são doenças autoimunes. Enquanto que o Alzheimer é uma doença degenerativa, né, neurocognitiva e degenerativa. O que é neurocognitiva? Falando assim, parece uma coisa complicada, né? Na verdade, está relacionada com o nosso sistema nervoso central, né? Então, assim, e aí a gente vai perdendo as nossas funções cognitivas. Que funções são essas? Então, a gente começa a perder memória, perde a capacidade de expressar sentimentos e de achar palavras adequadas. A gente começa a ter prejuízos na capacidade de interagir, de se relacionar com os outros. Então, assim, e esses prejuízos, eles estão ligados a uma redução, por exemplo, na capacidade de acompanhar o raciocínio, de ter um pensamento mais abstrato, de resolver problemas. Também a gente tem dificuldade nas habilidades visuais, espaciais, né? Então, assim, é comum a gente observar que pessoas com Alzheimer se perdem, né? Que elas têm dificuldades em se localizar. Tudo isso está relacionado com Alzheimer. Agora, com todo esse conteúdo, isso nos leva a analisar, acredito que a seguinte forma, né? De nós que convivemos com determinadas pessoas que possam estar mostrando, né, sinais, né, de Alzheimer, até mesmo pela idade, né? Que temos que saber analisar e entender essas situações, né? Porque isso é natural. Sim, eu acho que assim, é muito importante a gente estar atento, porque acima dos 65 anos de idade, 80% das demências são causadas pelo Alzheimer, pela doença de Alzheimer, né? Tem outros tipos de demência, a gente pode até trazer isso num outro momento, mas assim, a demência de Alzheimer, ela, para vocês terem uma ideia de quanto ela é importante, assim, em termos de prejuízo que ela traz, né? Ela é a 7ª causa de morte nos Estados Unidos. Né? E quanto maior a idade, né, maior a probabilidade de desenvolver uma doença de Alzheimer. É importante a gente lembrar que ela não é uma doença genética, porque as pessoas ficam achando assim, porque tem na família, né? As pessoas falam que um dos fatores de risco é ter na família doença de Alzheimer. E é verdade. Se eu tenho um parente de primeiro grau, né? Então, pai, mãe, vovó, que tem Alzheimer, que teve Alzheimer também, eu tenho maior chance de ter. Agora, você acha que existem graus? Tem, na verdade tem estágios. Estágios, são né? estágios, são 4 estágios. Então a gente tem um estágio inicial, em que a gente observa, e que é o que a gente mais conhece, né? Que é aquela coisa da perda de memória, dessa desorientação de tempo, de espaço, né? Que é mais comum. E a gente também tem, nesse período, assim, alterações comportamentais, de personalidade, de humor. Aí já seria no primeiro estágio. Esse é o primeiro estágio. Aí a gente vem para um segundo momento, né? Nesse segundo momento, a gente, que a gente já tem sintomas leves,
né? E nesses sintomas a gente já começa a observar assim, uma alteração de comportamento mais séria, né? Aí a gente começa a ter perda de linguagem, alterações com relação à comunicação. Então a comunicação começa a ficar mais difícil. A gente pode começar a observar alterações no sono. Então a pessoa às vezes fica mais agitada ou fica com insônia, acordando no meio da noite. E esses estágios, eles podem ir e vir? Na verdade, assim, a tendência é que ele seja progressivo, né? O que a gente consegue? A gente consegue reduzir esse processo com a medicação. Então tem que passar por um médico especialista, um médico dá a medicação adequada, né? E aí essa medicação, ela não é para curar, não existe uma cura. Existe sim um tratamento para diminuir o ritmo, né? O avanço e assim aumentar o tempo de funcionalidade das cognições. Eu perguntei se tem a chance de ir e vir pelo fato de, às vezes, a gente analisar determinadas situações com pessoas da própria família, né? Que acaba rotulando uma certa determinada pessoa, que está sempre, mesmo pela idade, por estar passando, né, por esse momento, achar que a pessoa tá com graça, né? Começa a fazer de conta que tá... Então... é uma coisa que tem que ser analisada também, profundamente, né? Tem, e eu acho que assim, a gente tem que ficar muito atenta aos sintomas, né? Tem que prestar muita atenção. Então, assim, a pessoa começou a perguntar demais, ficar com a fala repetitiva, perguntando muitas vezes a mesma coisa, ou falando do mesmo assunto muitas vezes. Ela começou com alguns esquecimentos pontuais. É interessante a gente começar a observar, fazer anotações. O diário de uma pessoa com Alzheimer, né, feito por um cuidador ou por uma pessoa que convive, é super importante, porque a gente consegue observar o quanto está avançando ou não. Porque, gente, assim, ela é uma doença que eu falo que ela é, como que eu vou dizer? Capciosa, será que essa é a palavra? A gente usa a palavra insidiosa, né? Quer dizer, ela é silenciosa e ela vem devagarzinho e vai aumentando os sintomas progressivamente. Como a gente vai acostumando, né? E a gente vem de uma cultura que entende que o esquecimento faz parte da idade. Fulano tá ficando velho, né? Não, gente, não é. Exatamente isso que eu quis passar, né? Porque às vezes a gente faz essa comparação, né? Exatamente. Em tempos de pandemia, Carol, que se falou muito que um dos problemas que a Covid trouxe foi a falta de esquecimento, pessoa ficar esquecida. Isso teve algum estudo já com relação àquelas pessoas que têm o Alzheimer e já tinha essa intercorrência, né, do esquecimento, se aumentou mais, se ficou pior essa situação da pessoa com Alzheimer? Olha, eu não vou falar de estudos, porque eu não tenho certeza se tem estudos ou não. Eu acredito que tenha sim, mas eu não vou conseguir citar agora para vocês, tá? O que a gente sabe é que tem estudo sim sobre essa questão do esquecimento e que se para uma pessoa, né, sem alguma doença demencial, ela apresenta esse tipo de prejuízo, imagina para uma pessoa que já tem. A gente sabe que a Covid, ela tem como característica justamente agravar qualquer quadro que a gente tenha. Então não deve ser diferente com a questão do Alzheimer, né? Faltou a gente falar da fase 3 e da fase 4. A fase 3 é um estágio em que a gente já começa a ter prejuízo nas atividades de vida diária. Então a pessoa começa a apresentar resistência para tomar banho, para se alimentar, para fazer os cuidados de higiene básica, né? E a gente fala, mas gente, o que está acontecendo? Eu acabei de tomar banho. Eles falam, mas eu já tomei banho. Eu acabei de tomar, tô limpo. Né? E às vezes não tomou. Não, eu tô falando tudo isso porque eu recentemente, né, no finalzinho de 2019, perdi meu pai e eu tive a oportunidade de ficar com ele durante 3 meses, não só eu, né, como os irmãos também, e poder passar por determinados momentos que só quem passa sabe, né, como é que é. Sabe como né? exatamente. E o quanto é difícil, né? E engraçado que depois que passa toda a situação, você acaba enxergando de uma outra forma, né, coisa que às vezes você não conseguiu ali naquele momento. Você acha, poxa,
Eu acho que não é tudo isso, mas depois você fala, poxa, é pancada. É muito complicado, gente. A pessoa, a questão é tão séria que a pessoa começa a perder a capacidade de abotoar uma roupa, de se alimentar sozinha. E a gente, assim, de pegar um copo e não saber para que serve aquele copo. E você começa a olhar para aquela pessoa e você vê que a aparência é da pessoa que você conhece, mas o comportamento, a forma de pensar, quer dizer, nem o pensamento, mas ele é expresso de uma maneira adequada, porque a gente tem uma tendência ao mutismo, ao isolamento, né? E aí a gente começa assim, nossa, mas também ele não se ajuda. Ele Exatamente. Não, né? Ele não faz nada. Né? Até mesmo porque eu acho que você, automaticamente, você quer ver o outro lado, né? Que é o lado melhor da coisa, né? Sim, então, às vezes, você acaba se cobrando de uma forma que mas eu acho inexplicável. Eu acho que a gente pode, sim, ajudar, né? Então, buscar a ajuda de profissionais. Então, procurar um médico neurologista para fazer esse acompanhamento. Buscar uma nutricionista, porque hoje a gente sabe que alguns alimentos, eles auxiliam também nessa prevenção e nessa redução do progresso da doença. O neuropsicólogo, ele ajuda na elaboração de atividades que façam essa estimulação, na criação de estratégias, por exemplo, como rotina, né? Que são importantíssimos. O terapeuta ocupacional, na fase em que a pessoa começa a perder essa habilidade, né, da realização de atividades de vida diária, também é muito importante. Chega um momento, que é o estágio final, que a pessoa tem dificuldade de deglutição, porque dói, ela tem dificuldade para engolir o alimento. Ela tem um comportamento, assim, ela fica praticamente assim, na cama, né, nesse estágio final, é muito complicado. Antes disso já tem a perda, né, então, do controle do esfíncter e vesical, então começa a usar fralda, porque começa a fazer xixi, cocô na roupa, né? Então, assim, é muito, muito, muito difícil para quem acompanha, a gente sabe disso, mas ter essas anotações para poder acompanhar, ver se assim, a medicação está fazendo efeito ou não, é muito importante. Agora, uma outra pergunta que eu sempre analiso e tento achar uma resposta será que o Alzheimer ele já não foi naturalmente para a pessoa poder chegar nos fins de seus dias e ele não saber o que está acontecendo? Porque você imagina, você está consciente, está acontecendo tudo isso, né? Que você acabou de falar. A pessoa perder, né? Mas a pessoa perde justamente porque parte do cérebro dela vai sendo... vai perdendo a função. Se você olhar o cérebro de uma pessoa, porque assim, tem várias imagens pós-mortem, né? Então, assim, faz a avaliação desse cérebro depois da morte. Tem uma alteração estrutural gigantesca. O que acontece é que tem um acúmulo muito grande de umas proteínas que são tóxicas para o nosso organismo, entre os neurônios e dentro dos neurônios, e aí esses neurônios eles vão morrendo, eles vão perdendo a função deles. Né? E aí a gente vai perdendo parte do nosso córtex, parte do nosso hipocampo. Então o hipocampo é uma das primeiras regiões que é afetada, por isso que a gente tem prejuízo de memória. Aí quando começa a afetar o córtex, a gente começa a ter prejuízo de raciocínio, de linguagem, de discriminação de estímulo visual e auditivo, né? E por aí vai. Então assim, perder essas funções, né, que a gente considera básica, ela também é consequência do avanço da doença, porque você vai tendo, o seu cérebro vai mudando, entendeu? Muito bem. Exatamente. Tema muito importante que vamos continuar abordando. Sim. Com outro assunto, mas vale ressaltar, né, Carol, que a pessoa que tem o Alzheimer depende muito da situação psicológica daquela que vai cuidar daquela pessoa, né? Sim. E quanto antes a gente aceitar que existe esse problema e buscar ajuda, melhor, né? Aqui em Capivari eu vejo uma resistência gigantesca das famílias em aceitar, por exemplo, colocar esses idosos em grupos terapêuticos. E assim, a ideia de você participar de grupo, né, que você tem socialização com pessoas da mesma idade, com dificuldades parecidas e com atividades preparadas para estimular, gente, é fantástico, traz benefícios gigantescos. É que a população ainda não conhece isso,
né? Então, assim, eu posso não resolver o problema, mas eu tenho como adiar o progresso dele e garantir qualidade de vida por um período maior. A gente sabe que a sobrevida depois do diagnóstico, quer dizer, ou seja, depois que eu tive um diagnóstico de Alzheimer e eu vou conseguir sobreviver, vamos dizer assim, a média é entre 8 e 10 anos, mas tem casos de até 20 anos. Agora, imagina 20 anos numa cama, né? 20 não, vamos colocar aí, 15 anos numa cama, dependendo dos outros. Como é que esse cuidador também vai ficar, né? Então, pro cuidador também é interessante, não é só pra pessoa que tem um Alzheimer. Tá? Eu acho que é essa a mensagem de hoje. É assim, vamos nos conscientizar, buscar nos informar e buscar ajuda. Tem um livro que chama Alzheimer Não é o Fim, que é bem legal, é a história de um neto contando a história da avó, que vale a pena, né? E tem um filme, para vocês terem uma noção, que chama Para Sempre Alice. Tá? Então fica aí a recomendação para quem quiser conhecer um pouquinho da doença. Muito bom, parabéns pelo tema de hoje. Carol, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Uma ótima terça-feira. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada.